Abra a sua Bíblia em Atos 9, aí pode soltar o tempo, por gentileza. Atos 9, 17 a 28. Atos 9, 17 a 28. Nós vamos falar sobre o chamado de Paulo, parte 2. Semana passada, lá no Galpão, nós vimos como Paulo se converteu, nós vimos muitas coisas. Deixa aberto aí, você deixou aberto aí? Atos 9, 17 a 28. Vamos ler primeiro então. Diz assim: então Ananias entrou na sua casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E ele não veio para cá justamente para levar os presos, os chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano dele. Dia e noite eles estavam vigiando as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou unir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele era verdadeiramente um discípulo. Então Barnabé levou os apóstolos e contou no caminho como ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo foi com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Pai, fala conosco, que o teu nome seja glorificado, essa tua palavra poderosa, viva e eficaz, em nome de Jesus, amém. Gente, quem está orando para o Davi nascer? Você está orando mesmo? Eu acho que tem uma galera que não está orando não, mano. Porque é um moleque que não quer nascer, filho. 4 quilos e pouco, 52 centímetros, é isso aí. Então, vamos orar para ver quem sabe essa semana, hein? Porque toda semana eu estou vindo para o Conectados assim, é o meu último conectado. Aí eu entro de férias, é o meu último conectado, aí eu entro de férias. Aproveitar que eu estou falando disso, se o Davi nascer segunda, terça, quarta, a gente não sabe, só Deus sabe. Davi nasceu, aí eu entro de férias, beleza? Não tirei férias em janeiro, aí vou tirar um tempinho para ajudar lá o Davi e a patroa, né? Então orem por nós aí. Aí qualquer momento a gente pode mandar uma mensagem para vocês. Valeu, galera, Deus abençoe, tamo junto. Uma outra coisa, essa semana aconteceu uma parada muito interessante. Teve a convocação da seleção brasileira de futebol. Quem viu a convocação? Muito bem. Todo mundo estava na expectativa que o Neymar fosse convocado. Quem gostaria que o Neymar fosse convocado, levante sua mão. Muito bem. Até o amigo do som queria. Quem acha que o Neymar não tinha que ser convocado? Levante sua mão. Tá, tudo bem. Uma galera acha que não, outra galera acha que sim. Muito bem. Tá ligado? Tá ligado? Muito bem, show de bola. Top demais. Na minha opinião, jogador caro que não olha para a foto, o Neymar deveria ser convocado. Para mostrar se ele está bem ou não no futebol e tal, ele ia passar um tempo lá. Só que ficou essa suspense a semana toda, todo mundo falando, não sei o que lá, Neymar é convocado, não é convocado. Aí vocês viram o vídeo dele lá, recebendo uma massagem, aí ele, poxa, Ancelotti, e eu, não foi convocado. Só que o Neymar falou o seguinte, ele falou, não, a gente vai continuar trabalhando e tal, não sei o quê, porque tem a convocação final. A Vera mesmo,
é a próxima. Na minha opinião, o Brasil está ruim com ou sem o Neymar. Está uma porcaria, com todo respeito. A seleção está muito ruim. Porque eu sou do tempo de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Quando eu era criança, o ataque era Romário e Ronaldo. Meu irmão, o Brasil amassava todo mundo. Era a Argentina, era a França, vinha quem? Brasil amassava todo mundo. Agora a gente perdeu até pro Japão, meu filho. Time de Pokémon ganhou da gente. Nós perdemos pro Pikachu, filho. Aí como é que vai ganhar uma Copa perdendo pro Pikachu? Tá ligado? Mas muito bem, eu não quero falar sobre futebol, eu quero falar sobre a Bíblia. Aí o Neymar falou, a convocação final. Eu quero dizer para você que existe uma convocação final. Que Jesus vai abrir um livro da vida. E ele vai começar a falar os nomes. Paulo, Caio, Tiago, Rebeca, Davi, Abacuque, Jefité. E vai começar a falar um monte de nome. E se não chamar teu nome, não tem outra chamada. Se não chamar meu nome, não tem outra chamada. E não ser chamado para a maior convocação de todas, que é a convocação eterna, significa que eu vou estar eternamente separado de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Está todo mundo sério agora, gente? Estava rindo há pouco tempo. Um alvoroço do Neymar sendo convocado, não sendo convocado. Está todo mundo assim, ó. Eu quero te fazer uma pergunta. Se a chamada final para a eternidade fosse agora, seu nome estaria no livro da vida? Isso é pessoal. Minha mãe é líder, dana-se. Meu pai é pastor, problema. Eu tenho ministério, e daí? Eu canto muito bem, problema. Eu danço muito bem, problema. Isso não está em xeque. Olha para mim, o Senhor não vai te chamar pelas habilidades que você tem e pelas coisas que você faz. Na Copa do Mundo, se chamam os melhores. Quem está melhor no reino de Deus é graça. É favor imerecido. Mas para ser convocado para a eternidade, precisa entregar a sua vida para Jesus. É só isso. Precisa ter uma transformação. E nós vemos que esse tal de Paulo, ele teve uma transformação. A Bíblia vai dizer que ele foi 3 dias cego. A Bíblia vai dizer que Ananias orou por ele, como escamas caíram, ele foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. Então ele está indo para uma viagem para matar os crentes. Aí ele se converte, muda de direção. Agora ele está sendo tratado. Aí ele passa dias com os discípulos. E as pessoas começam a ver uma mudança radical na vida de Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas já viram uma mudança radical na sua vida? Quem aqui se considera convertido? Levante sua mão. Convencido é uma coisa. Convertido é outra coisa. Então, você que tem certeza da sua salvação, levante sua mão. Pastor, eu sou convertido. Eu nasci de novo. Muito bem. Se você se considera convertido, teve um encontro pessoal com Jesus, as pessoas precisam ver uma mudança radical na sua vida. Paulo, daqui para frente, ele nunca mais foi o mesmo. Ele plantou várias igrejas, ele fez várias viagens missionárias, ele escreveu 13 cartas. Semana passada eu falei algo que eu até corrigi, que eu me confundi na hora. Paulo agora, nesse momento, ele vai passar 11 anos com Barnabé. Porque você vira a folha da Bíblia, parece que é da noite para o dia, mas não é.
Paulo vai ter um discipulado forte com Barnabé. Barnabé significa encorajador. E nós vamos ver no texto que as pessoas queriam matar o chamado de Paulo. Quem deu a moral para ele foi Barnabé. Que cada líder nosso aqui seja um Barnabé. O encorajador, uma encorajadora. Eu fui pregar numa conferência de jovens, de uma igreja grande do Rio de Janeiro. Era congresso de jovem e adolescente. Sabe o que os jovens e os adolescentes fizeram no congresso? O quê? Nada. Sabe o que é? Nada. Quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa. Falei, Vivian, não era congresso de jovem e adolescente? Não tinha jovem na recepção. Não foi o louvor, não foi de adolescentes e jovens. Eles chamaram a banda adulta de fora para ministrar. Só eu e mais um pastor, dos 5 que pregaram. Só eu e mais um pastor tinha veia para pregar para a nova geração. Todos os outros pregavam para a igreja normal. Não era uma conferência de igreja normal. Não era uma conferência legado. Está entendendo o que eu estou te falando? Não era aniversário de uma igreja. Era conferência de jovem e adolescente. Sabe o que eles fizeram? Botaram os jovens e adolescentes sentadinhos assim no canto. E eles sentaram e só ficaram ouvindo. Jovem e adolescente não é para ficar sentado ouvindo. Jovem e adolescente é para fazer. Você viu quantos adolescentes diferentes pegaram no microfone aqui em cima? A banda de adolescentes, a dança foi de adolescentes, todos os momentos que vieram aqui foram adolescentes, a maioria foram adolescentes. E aí nós precisamos entender que Barnabé é um encorajador, e o nosso papel como igreja é encorajar a nova geração para que vocês possam ir. E eu quero tirar algumas lições desse texto. Primeiro lugar, o chamado é ativado quando eu sou cheio do Espírito Santo. Fala assim comigo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para viver o meu chamado. No versículo 17, vai dizer que Paulo voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Não existe chamado vazio. Fala comigo, não existe chamado vazio. Não tem como você exercer o seu chamado vazio. Você precisa estar cheio. Você precisa estar transbordando. O chamado só é relevante quando ele transborda. Já foram 2 frases maneiras, hein, Gabi? Anota aí. O chamado só é relevante quando ele transborda. E para transbordar, tem que estar cheio. Paulo agora, ele volta a ver e ele é cheio do Espírito Santo. Eu lembro de uma experiência que eu fui numa festa em Caxias e o meu telefone, ele estava com o Maps ligado, mas eu gosto de andar no carro ouvindo louvor. Parece que o carro não funciona se não tiver louvor. E eu estava com o louvor nas alturas, o Maps ligado e a bateria acabando. Só que eu não conhecia o local, então eu precisava do Maps. Então eu estava com 20% e faltava 30 minutos. Eu falei, vai estar de boa, pô, vai aguentar a bateria. Daqui a pouco estava 10% e faltavam 15 minutos. Eu falei, não vai aguentar. O que eu fiz? Desliguei o Bluetooth, botei no modo avião, tirei o louvor, eu estava sem carregador no carro, e eu fui, Senhor, no nome de Jesus, eu preciso chegar, eu preciso chegar, eu preciso chegar. E aí eu quero dizer para você o seguinte, muitas vezes nós não chegamos em alguns lugares, porque a nossa bateria está igual aquele celular. Ela está acabando, e você não se recarrega. Quantas vezes você está vendo uma série, acaba aquele episódio, a Netflix é muito inteligente. Você já percebeu que todo episódio acaba com um suspense para o próximo? Quem já percebeu isso? No auge, tipo assim, sei lá, não vou inventar uma cena aqui não, mas no auge, aí você quer saber o que vai acontecer, aí bum, desliga. Ele já começa, próximo episódio, 10, 9, 8. Aí você está cheio de sono, teu olho está assim, ó. Aí você não, vou ver só o início. Quando tu vê, tu está no outro episódio. Quem já passou por isso? Levante sua mão. Mas aí a tua bateria espiritual, a tua bateria da Netflix está lá em cima, mas a tua bateria espiritual está lá embaixo. Quando você viu o primeiro episódio, quando tu clicou para ver, o Senhor já tinha te chamado para orar e para ler a Bíblia. Aí você, quando acabar esse episódio, eu vou. E o carregador está lá, mano. Tua Bíblia está lá. O momento de oração está lá. Aí acaba, aí tu faz aquela oração
mal feita, aquele devocional mal feito, porque toda a tua energia, tu gastou aonde? Na Netflix. Não é pecado ver algumas coisas na Netflix, algumas coisas são. Se fere a tua santidade, é melhor não ver. Mas tem coisas que não, é uma coisa boba e tal, um filme de boa. Essa semana mesmo eu fui vendo no cinema, ver um filme bobão, A Vivian falou, eu quero ver um filme de criança. Aí vai eu e Vivian pro cinema, vai ver um filme de criança. Filme de criança, de boa, nada demais. Besterol total, isso não é pecado. Amém? Mas eu quero saber o seguinte, como que está a tua bateria espiritual? E eu tomei uma decisão depois dessa experiência. Eu comprei um carregador para o meu carro, para acabar com esse problema. Agora, onde eu vou, está acabando, eu conecto ali. Você precisa adquirir o seu carregador espiritual. Tem gente que talvez hoje não sabia onde estava a sua Bíblia para vir conectado. Meu irmão, eu sei onde está a minha Bíblia em todo momento. Porque não passa um dia da minha vida que eu não leio. Talvez você pegou a sua Bíblia hoje, poeira. Se a sua Bíblia está com poeira, significa que você não está lendo. E sabe o que é pior? O pior não é ter Bíblia com poeira. O pior é ter uma vida com poeira do pecado. Isso que é pior. Então, se você quer viver o seu chamado, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Uma segunda lição, o chamado é urgente. Fala comigo, o chamado é urgente. No versículo 20 vai dizer, logo que começou a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Cara, interessante que Paulo queria matar os outros, mano. Paulo era um assassino. Ele se converteu no versículo 17, 18, 19, mudou, estava cheio. Agora no versículo 20, ele já começou a pregar. Eu acredito que você vai crescendo fazendo. Amém? Está entendendo o que eu estou te falando? Na minha conversão, foi algo assim. Eu me converti num dia, no outro eu já estava aconselhando. Aconselhando o quê? O que eu sabia. Um monte de adolescente começou a me procurar, porque eu tive uma mudança radical. William, você pode orar por mim? Eu não sabia nem orar direito. Senhor, abençoa fulano aí, pai, em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa, já orou já, eu só sei orar assim. Isso aqui, não sei te falar não, mas eu vou perguntar para o pastor Natan. Igual essa semana, o Gustavo estava aconselhando um adolescente, era um aconselhamento assim, mais complexo. Ele me agarrou ali na igreja, filho, pastor, o senhor é mais experiente que eu, vem cá. Aí me botou lá com o adolescente, o moleque contou a história dele, aí eu aconselhei lá, aí o Gustavo no final, valeu. Ele estava aconselhando do jeito dele, nós aprendemos fazendo. Você se converteu, é a hora de começar a pregar, é a hora de entrar no ministério, é a hora de começar, porque o chamado é urgente. Quem aí já teve no seu carro e de repente vem uma ambulância? Quem já teve essa experiência? Está com a sua família lá no carro e vem uma ambulância. O que você faz quando vem uma ambulância? Todo mundo abre. Quando é ambulância, é polícia, né? Polícia não está fazendo nada, mas abriu o espaço lá, tocou a sirene para a gente abrir. Muito bem. Quando vem uma ambulância, a gente abre na hora. Eu quero dizer para você que nós precisamos de urgência no reino de Deus. Chamado é urgente. Ano que vem eu entro no ministério. Você sabe se você vai estar vivo no ano que vem? Tem o meu amigo na escola, a gente está só em março, pastor. Em novembro eu falo de Jesus para ele. Novembro ele não está mais na sua escola. A família se mudou em julho. E você nunca mais vai ver essa pessoa. E quando você for para o céu, Deus vai te cobrar porque você não falou de Jesus para essa pessoa. Uma vez eu vi um vídeo na internet. Eu até tentei procurar esse vídeo algumas vezes, eu não achei, cara. Mas eu vi, eu lembro mais ou menos, eu vou compartilhar com você. A ideia do vídeo era o seguinte: por que você não me falou de Jesus antes? Qual era o tema? Por que você não me falou de Jesus antes? A ideia do vídeo, não sei se é uma história real, era um vídeo, mas aquilo me impactou. A ideia do vídeo era o seguinte: o garoto tinha um grande amigo, ele era crente e o rapaz não. O amigo que não era crente morreu,
foi para o inferno. E do inferno escreveu uma carta para ele. E aí ele começou a falar mais ou menos assim no vídeo: eu estou aqui queimando, mas eu jogava bola com você, por que você não falou de Jesus para mim antes? Eu estou aqui com o diabo, que ele está me matando, por que você não falou de Jesus antes? E ele vai falando várias coisas ruins, e toda hora ele falava assim: por que você não falou de Jesus para mim antes? Uma vez eu fui numa conferência em São Paulo, fiz amizade com um rapaz, e ele falou como ele se converteu. Ele falou o seguinte, que ele tinha um amigo crente, e ele era não crente, ok? Beleza? E todo domingo, ele chegava, ia para casa desse amigo crente, e eles ficavam jogando videogame. Na hora do culto, esse amigo crente falava assim: ó, tem que ir embora, vamos parar de jogar videogame, porque o videogame era do garoto crente. Você está entendendo o que eu estou te falando? O amigo não tinha o videogame, então ia para casa do outro jogar. Aí chegava perto do culto, o moleque que era o dono do videogame da casa falava assim: eu tenho que ir para a igreja, não, a gente não vai poder jogar videogame agora. Aí todo domingo era isso, aí ele ia para a igreja. Um domingo, ele chegou e falou assim: eu não vou para a igreja hoje, vamos continuar jogando videogame. Aí o amigo não crente falou assim: não, você tem compromisso? Todo domingo você vai para a igreja e você não me deixa jogar. Hoje eu vou com você, só porque você não quer ir. O rapaz se converteu e hoje é um dos líderes de jovens e adolescentes daquela igreja. Eu quero dizer para você que nós precisamos ganhar as pessoas que estão perto de nós para Jesus. Porque você não falou de Jesus para mim antes. A Brendinha que está aqui, ela ficou 2 semanas numa escola, não foi isso? 2 semanas. E aí ela estudou a vida toda numa escola, ela foi para uma escola 2 semanas, e se eu não me engano a Isa Saturnino falou de Jesus para ela, depois ela foi para outra escola, ou voltou para a escola antiga, não sei, voltou para a escola antiga. Muito bem, a Isa só tinha 2 semanas. Imagina se a Isa não falar de Jesus para a Brendinha, a gente não ia conhecer a Brendinha, e o principal de tudo, a Brendinha não ia conhecer Jesus. Eu quero pedir para a Isa e para a Brenda ficarem de pé, por gentileza. Pode aplaudir ao Senhor pela vida delas? Que Deus abençoe. Isso, que fofo. Parabéns, Isa, e Deus abençoe Brendinha. Pode voltar ao seu lugar. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Será que alguém não vai sair da sua escola semana que vem? Que Deus levante novas Isas no nome de Jesus. Porque o chamado, ele é urgente. Uma terceira lição. Um chamado contagiante confunde as pessoas. Fala comigo, um chamado contagiante confunde as pessoas. Olha o que vai dizer: todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procuravam destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E ele não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Querido, Paulo deixou o pessoal em crise. Quem é crente de verdade deixa as pessoas em crise. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem roubava não rouba mais, quem falava palavrão não fala mais palavrão, quem era desonesto não é mais desonesto, quem jogava na bet não joga mais na bet. Eu não acredito que tem adolescente nosso aqui que joga na bet. Eu não acredito que você é tão burro, com todo o respeito. A gente já é pobre, agora ser pobre e burro é fogo. Amém ou não amém? Não, com todo o respeito, com amor, estou falando com amor. Nós já somos pobres, agora ser pobre, burro é complicado. Dinheiro fácil não é. Você sabia que tem? Você sabe que tem os alcoólicos anônimos? Você sabe disso? O AA. O que é o AA? Pessoas que são dependentes de bebida, não conseguem parar. Ela vai toda semana para lá. Eu estou tantos dias sem beber, e ela conta a história. Você sabia agora que tem um negócio desse para as bets? Quem não sabia disso, levanta a sua mão. Está sabendo agora. Eu conversei com uma pessoa, que falou assim: pastor, eu estou indo para o Bet Anônimo, eu não sei o nome. É um lugar que todo mundo que é viciado em aposta se encontra toda semana para se tratar. Querido, eu nunca joguei na Bet para a glória de Deus. Quando esse troço surgiu, eu já era crente mesmo. Que loucura! Que loucura!
Existem famílias que estão destruídas, maridos que estão acabando com o dinheiro da sua família, e adolescentes também, que pega cartão de pai, pega cartão de mãe. No nome de Jesus, quem vive o chamado do Senhor, começa a confundir as pessoas. Quem era pegador, agora é do Senhor. Quem era rodada, agora é princesa. Você conhece alguém pegador na sua escola? É um galinha. Sabe o que você tem que fazer desses garotos? Sumir da frente deles. E aí tem menina bênção, crente, bonita, que vai para o pegador. Sabe o que vai acontecer? Chifre. O boi. Minha filha. Tu acha que você é tão linda assim, com todo respeito? Você é linda, mas não é para tanto. Amém ou não amém? O moleque trai todo mundo, olha para mim. O papinho é o mesmo. Não, eu sou fiel. Fiel à próxima. Próxima. Aí você não é comigo, você é diferente. Olha para mim. Hoje eu estou mandando a real, né? Olha para mim. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te pegar. Vai te pegar. Vai te usar. Vai jogar fora e ainda vai falar mal de você para os amigos. É isso mesmo. Aí, o moleque é pegador. Tu, em vez de olhar por do Senhor, tu quer olhar por pegador. E a menina que é rodada? Meu Deus, essa também é galinha também. Com todo o respeito. Essa menina não presta. Se o Davi falasse assim comigo, pai, estou gostando de uma menina lá da igreja, da escola, mas ela já ficou com uns 10 garotos. Aí eu vou falar, tu quer ser chifrudo? Tu quer ser corno? Tu quer ser o trouxa? Porque eu lembro, quando eu era adolescente, tinha uma menina que era rodada, meu irmão, rodada. Mais rodada que nota de R$2, passava na mão de todo mundo. Rodada. Aí um bobão lá, pegou, engravidou. Aí, meu irmão, que a gente vê o que é a vida de verdade. Aí não tem essa de facilidade, não. A vida para. Aí é complicado. Aí é albucha. Em vez de fazer as paradas na moral. Complicado. Bem complicado. Eu quero dizer para você que quem se converte de verdade tem um chamado tão contagiante que confunde as pessoas. Aí tem um monte de menina de Deus aqui. Tu quer pegar rodado. Primeiro que crente não pega ninguém. Amém ou não amém? Crente espera no Senhor. Aí um monte de pai e mãe está falando, pastor, meu filho, minha filha, olha isso, olha aquilo. Eu vejo, tem 20 anos que eu lidero adolescente. 20 anos não são 20 dias. E eu já vi muitas gerações. Sabe o que me incomoda? Me deixa triste? É ver um adolescente que pai e mãe, o pau quebrava, separou, traição, pai batia na mãe. Aí o garoto está caminhando com a gente, 12 anos, 13, 14, 15, 16, 17. Daqui a pouco o moleque se perde. E sabe o que ele está fazendo? A mesma coisa que o pai dele fazia. Sabe o que me dói? Porque ele falava assim no gabinete comigo assim, ó, até 11 horas da noite, pastor, eu não quero repetir a história dos meus pais. Aí cai na mesma história. Porque não teve isso que Paulo teve. O pessoal foi confuso. O que é isso? Ele não matava crente. O pessoal vai ficar confuso. Você não matava aula, agora você não mata mais aula. Você não ficava zoando na hora da prova, você não vai zoar mais na hora da prova. Você não ficava falando besteira, você não vai ficar falando mais besteira. Você era pornográfico, você não vai ser mais. Você era maldoso, você não vai ser mais. Quando a gente tem um chamado contagiante, a nossa vida muda, as pessoas percebem a nossa mudança. Você quer ver uma coisa? Crente de verdade não pode ser fofoqueiro.
Se você é fofoqueirinho, fofoqueirinha, sua conversão está meio bananada. Não teve um encontro verdadeiro com Jesus, não. Porque quem é fofoqueiro está fazendo mal aos outros. Quem fica de disse me diz, rapaz, meu nome nunca está em fofoca. Eu não estou envolvido em fofoca. Eu não tenho nem tempo para isso. Vou te dar um exemplo. Se o Rodrigo compartilha uma coisa, isso é um princípio de vida que eu tenho. O Rodrigo compartilha uma coisa comigo. E ele fala assim, pastor, pode contar para a Vivian? Eu não conto para a Vivian. Porque ele falou comigo. Eu ainda falo assim, se você quiser falar com a Vivian, você fala. Aí passa o tempo. Aí o Rodrigo vai lá e conta para a Vivian, a Paula vai lá com a mesma história, conta para a Vivian. Aí ele chega e fala assim, então, contei para a Vivian, você sabia? Eu falei, sabia. Acabou, falou comigo. Se falar com a Vivian, eu não quero nem saber o que falou com a Vivian. Eu não quero, o pastor, você nunca vai ouvir falar assim, o pastor, eu contei algo para o pastor e o pastor contou para alguém. Eu duvido. Porque eu já vi igreja sendo destruída por causa disso. Que a ovelha contou para o pastor contou para a mulher do pastor, a mulher do pastor contou para um irmão, e todo irmão tem alguém fofoqueiro, né? Estou contando só para você. Aí outro, estou contando só para você. Só para você, a igreja toda está sabendo. Então eu quero dizer para você, quando tem um chamado, há uma mudança. Amém? Uma quarta lição, fortaleça o seu chamado em Deus. Fala comigo, fortalecer o meu chamado em Deus. Paulo confundiu as pessoas. E o pessoal estava meio confuso. Aí vai dizer a Bíblia, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais, confundia os judeus e viu ainda mais, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe o que você precisa fazer nessa idade? Olha para mim, o que você precisa fazer nessa idade. Primeiro, estudar. Mas eu não gosto de estudar. Não gosto de estudar. Aí tu vai ser o que da vida? Se não gosta de estudar, não vai ter carro. Quem gosta de viajar, levante sua mão. Sabe para onde tu vai? Caxias, nada contra. Madureira, Cabuçu, Rodilândia. Tu vai viajar lá para Nilópolis, Belford, nada contra esses lugares. Tu vai viajar lá pro calçadão de Caxias, botar tua cadeira de praia, dá água de coco aí. Olha para mim. Viajar custa dinheiro. Para viajar tem que estudar. Quero casar, pastor. Casar burro? Duro. Complica, hein? Aí imagina tua mulher chegando para tu e falando assim, mozão, quero um McDonald's, quero no Outback, quero no Madeiro. Aí tu vai falar, vamos lá no Poeirinha, que é o que tem. Poeirinha é top, mas Poeirinha todo dia cansa. Amém ou não amém? Quero te ver em Dubai, Paris, amém? Na Itália, eita Jesus. Essa semana eu vi que a Yasmin, a nossa líder do coro, tá em Roma, tá na Itália. Maneiríssimo. Uma menina simples, humilde, estudiosa, foi nossa adolescente, trabalha um trabalho bom, correu atrás, fala inglês fluente, fala outro idioma que eu não estou lembrando agora. Se eu não me engano, ela fala uns 4 idiomas. E aí Deus deu uma oportunidade para ela de ir para a Itália. Sabe por que ela foi? Primeiro, porque Deus é bom, porque tudo é graça. E segundo, porque ela fez por onde. Então você precisa, primeiro, estudar. Segundo, você precisa fortalecer o seu chamado. Você está na idade de estudar, correr atrás, mas você está na idade de se envolver, fortalecer o seu chamado. A Bíblia vai dizer que Paulo ia
fortalecendo o seu chamado. Cresci espiritualmente. Tem muitas pessoas que querem microfone no público, mas não têm vida com o Senhor no secreto. Tem muitas pessoas que querem palco, não altar. Porque palco é para aparecer mesmo. Altar é para adorar. Tem muitas pessoas que querem status, querem título. Mas o meu Senhor Jesus abriu mão da sua glória e veio a ser servo. Eu quero dizer para você que é tempo de você fortalecer o seu chamado. Fico feliz de ver o pessoal crescendo espiritualmente, ver o pessoal se desenvolvendo. Tem alguns que pegam o microfone aqui, quando pegou o microfone pela primeira vez, meu Deus, falava rápido e não sei, já pegava o microfone já com medo para devolver. Agora, se deixar, fala 15, 20 minutos. Glória a Deus. É lindo ver você desenvolvendo. É lindo ver você crescendo. Agora, fortaleça o seu chamado. Paulo fortaleceu o chamado dele. Uma penúltima lição. Cuidado com os matadores de chamado. Fala assim comigo. Cuidado com os matadores de chamado. Enquanto Paulo confundia as pessoas, no versículo 23 vai dizer: decorrido muitos dias, os judeus combinaram de comum acordo matá-lo. Mas Paulo ficou sabendo do plano deles, de dia e de noite vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Preste atenção. Isso acontece muito dentro da igreja, hoje. A pessoa não era ninguém, agora eu sou um baterista. Aí a pessoa vai crescendo, 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 sendo benção, sendo benção, sendo benção, sendo benção, sendo benção. Aí vem um amiguinho e quer matar o chamado dele. Está pensando que você é quem? E eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso, muito, muito, muito. Está começando agora. Está pensando que tu vai ser pastor? Eu lembro uma vez que teve um congresso aqui na igreja, o Aviva, que era o maior congresso da época da nossa igreja. E aí, não sei o que houve, que nós fizemos o culto aqui fora, aqui na rua, fechamos a rua, e foi o dia que o Fernandinho veio, e tivemos muitas conversões, mas muitas conversões. E as pessoas vinham por ali e ficavam aqui na praça, ali embaixo ali, onde a gente bebe água. E aí, eu não entendi, por que não levaram os novos convertidos para uma sala? Não era melhor levar a galera para uma sala, pegar o nome, orar? Só que foi todo mundo ali parecia feira. Pensa, eu falei, gente, a gente errou. E eu era seminarista na época, e eu falei assim, pessoal, não seria melhor a gente levar o pessoal para a sala, que aí fica mais reservado, leva para a sala dos adolescentes, dos jovens, liga o ar-condicionado. Uma pessoa deu um grito na frente de todo mundo e falou assim, você está pensando que você é quem? Você é só um seminarista. Quando você for pastor, você fala alguma coisa. Meu irmão, geral parou assim, ó. E quando ela deu fora, ficou uns 10 segundos assim de silêncio. Aí todo mundo voltou ao normal. E eu falei assim, que isso, gente? Que loucura. Eu só queria ajudar, mas tomei uma linda. Tem muita gente que é assim, matador de chamado. Eles começaram a querer matar Paulo. Não, dia e noite, eles vigiavam, querendo matar Paulo. Paulo descobriu o plano, e olha que loucura. Paulo teve que descer por um cesto, numa muralha, mano. Quem não tem criatividade no seu chamado, morre. Paulo teve que descer num cesto, de noite, sem ninguém ver. Ah, meu irmão, toma cuidado com os destruidores de chamados. Tem muita gente que vai ter raiva do seu crescimento, mas talvez essa pessoa não ora como você,
não lê a Bíblia como você, não jejua como você, não serve como você. Quem se destaca, toma pedrada. Deixa eu contar uma experiência. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã, ela trabalha numa empresa, e foram mandadas embora mais de 300 pessoas, de uma vez só, vum. Só 30 pessoas não foram mandadas embora, e ela foi uma dessas 30, porque ela era a melhor pessoa da sua equipe. Ela foi colocada numa outra equipe, então ela foi a única de fora nessa equipe, todo mundo já se conhecia, e ela falou assim comigo: William, eu estou percebendo que o pessoal está me tratando mal, porque mesmo na nova equipe, eu sou a primeiro lugar da minha equipe. E eu falei para ela, é assim mesmo, quem é excelente toma pedrada. Você tem que tomar cuidado, porque quando você é bom no que faz, para a glória de Deus, e Deus te capacita, e tudo que a gente faz para Deus tem que ser feito com excelência, amém? Eu não consigo fazer nada que não seja com excelência. A excelência é o meu melhor. A excelência é um princípio de vida. A maneira que eu faço é diferente da maneira da Natália. Mas eu sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar o meu melhor, ok? Talvez o meu melhor não é igual ao teu melhor. Amém? Entendeu? Tá de boa? Então é para lavar uma louça, eu vou dar o meu melhor. É para conversar com alguém, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. E aí, você observa que tem pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito. Pessoas que não dão o melhor no que pega para fazer. E essas pessoas que não fazem as coisas com excelência, começam a criticar quem faz com excelência. Porque se você for excelente no que faz, você vai crescer. E você vai começar a ouvir assim, está fazendo isso para aparecer. Está cantando assim para aparecer. Está dançando assim para aparecer. Mas se você se prepara, você é crente, aí você vai dançar, igual hoje a galera do Aliança, você vai dançar, você pensa assim, cara, eu vou ministrar. Eu lembro, quando eu dançava na Aliança, teve uma vez, quando a gente aprendeu esse passinho aqui, ó, eu não sabia fazer. Aí o Léo chegou e falou assim, gente, vai ter isso aqui na montagem, ó, tal. Aí eu, beleza. Eu não consegui pegar no ensaio, eu fiquei irritado. Eu falei para ele assim, ó, Léo, eu não estou conseguindo pegar agora, você me desculpa, mas no próximo ensaio vai estar pronto. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, eu falei, William, você não é burro. William, preste atenção, vamos lá, ele te ensinou, é um passo para um lado, meio para o outro. Aí eu comecei, devagarzinho, voltava, voltava, voltava. Aí agora, então vai aqui e aqui, agora aqui. Aí eu comecei. Cheguei no próximo ensaio fazendo na moral. William, para quê? Porque é a minha adoração. Entende? Eu não estou nem aí se vão gostar, se vão fazer o russo, vão aplaudir. É para o meu Deus. Eu lembro que eu tive um padrasto que ele tinha uma filha. E teve uma vez, ela dançava no balé da igreja dela. Teve uma vez que eu cheguei em casa, quando eu abri a porta, estava um louvor na sala. Um louvor nas alturas. E a menina estava dando uma pirueta lá de balé, meu irmão. E ela cantando. E meu irmão, o fogo veio em mim, filho. Eu entrei assim, ó. E fiquei olhando assim, ela dançando para Jesus, ela chorando na presença de Deus. Eu fiquei todo arrepiado. Aquela ali é a melhor adoração. Aquela ali é quem está fazendo para Deus. Não está fazendo para aparecer. Uma pessoa que é assim, ela vai se destacar. E olha para mim, Deus sempre levanta pessoas no meio da geração para fazer a diferença. Às vezes, eu e a Vivian, a gente começa a conversar sobre os adolescentes que cresceram com a gente aqui na igreja. Nós não tínhamos tantos igual a vocês têm hoje. Mas a nossa geração era sempre assim, 50 pessoas, 40 pessoas, pegou a visão? Então era um grupo menor. E aí quando eu olho para trás hoje,
eu posso contar no dedo quem está com um casamento saudável, quem está sendo relevante, quem está vivendo o que Deus tem para ele e para ela. No dedo. A maioria se afastou. Isso me dói. Você pega 1 Coríntios 10, 3 a 5, preste atenção. Olha para mim. 1 Coríntios 10, 3 a 5, vai dizer que o povo de Israel, todos eles bebiam da mesma comida espiritual, comiam da mesma comida espiritual, viam os milagres do Senhor, mas no versículo 5 de 1 Coríntios 10, 5 vai dizer que Deus não se agradou da maioria deles. E aí no versículo 7 vai dizer que Deus destruiu aquela geração, que só alguns continuaram vivendo o que Deus tinha para ele. Olha para mim. Você aqui no Conectados, no GPS, aonde for, você está comendo da mesma comida espiritual, está bebendo da mesma bebida espiritual, o alimento é o mesmo para todo mundo. Aí eu quero te fazer uma pergunta: Deus está se agradando da sua vida? Hoje, um pouco antes do culto, tive que fazer uma missão, e a Vivian falou assim: amor, me deu uma vontade de comer um bolo de cenoura, da Maricota. Falei, isso é mole para nós vamos resolver esse problema. Peguei meu carrinho, fui lá, ia conseguir o bolo de cenoura da Maricota. Eu, William, não ia comer bolo de cenoura hoje, nem passou pela minha cabeça. Tá gostosão. Mandar uma foto lá no grupo para você. Amém? Se não acabou, vou mandar uma foto hoje lá. Misericórdia. Olha para mim, sabe por que eu fui lá comprar? Porque eu quis agradar a... Tem coisas que você faz no reino de Deus que é para agradar o Senhor. E qual é o bolo de cenoura que Deus está te pedindo hoje? Qual a pessoa que Ele está mandando você evangelizar? Qual o ministério que Ele está te mandando entrar? Qual a atitude que Ele está te pedindo para mudar? Em último lugar, a banda já pode se posicionar. Seja um despertador de chamados. Fala comigo, ser um despertador de chamados. O texto vai dizer, no versículo 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele era realmente um discípulo. Então, Barnabé levou os apóstolos e contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Preste atenção. O pessoal duvidou de Paulo. Ele não mudou não, é caô. E aí Barnabé fala assim, eu vi quando o Senhor apareceu com ele, quando Jesus falou com ele, eu vi a sua mudança. Barnabé foi um despertador do chamado de Paulo. Eu quero dizer para você que o Senhor deseja que a sua vida desperte outros chamados. Quando um líder nosso estiver dando aula no EBD, talvez ali estarão sendo gerados os próximos professores de EBD. Sabe quantos anos eu comecei a dar aula de EBD? 17 anos. Sabe quantos anos seguidos? Só tinha eu de professor. Eu dei aula na EBD 10 anos seguidos, todo domingo. Só tinha eu. Eu era da classe de 12 a 14 anos. E aí tinha os professores de 15 a 18. Sabe quantos alunos nós tínhamos na EBD? 60 pessoas. Todo domingo. Todo domingo. Tio Silas foi um despertador do meu chamado. Tia Tânia, pastor Natan, pastor João. Quando uma líder nossa estiver cantando aqui na frente, quem sabe vai estar despertando novos adoradores ao Senhor. Quando tiver um evento do Innova School,
Quem sabe Deus vai estar levantando novas pessoas para se posicionarem numa escola. Quando tiver um teatro, quem sabe Deus está levantando novas pessoas para estarem no ministério de teatro. E eu preciso que a minha vida seja um despertador de chamados. Eu creio que do nosso ministério vão sair muitos pastores. Porque um dia eu olhei para a vida do pastor Natan, falei, caramba, eu acho que eu quero ser esse negócio aí. Sabe quando que eu pensei em ser pastor? Nunca. Às vezes nem eu acredito que eu sou pastor. Hoje eu fui no Seminário do Sul. O pessoal me tratou tão bem lá que eu fiquei constrangido. Eu já fui várias vezes lá no Seminário do Sul. Parecia que eu era invisível. E eu não estou falando que eu quero aparecer, eu não estou nem aí para isso. Mas hoje eu cheguei em casa, na missão que eu vou fazer lá, eu falei que a Vivi assim, amor, eu estou constrangido. O pessoal me tratou muito bem. Teve gente que parou reunião para vir falar comigo. Eu falei, que é isso? Eu não sou ninguém. Não sou nada. Vamos tirar uma foto aqui. Eu falei, que é isso? Tirar foto comigo? Que loucura. Eu sou muito grato. Porque Deus colocou despertadores de chamados na minha vida. Saíram muitos pastores já do nosso ministério. Pastor Lucas, Pastor Tiozão, Ednilson, Pastor Gustavo, Pastor Pedro. Tem outros seminaristas. Felipe Leandro foi para outra igreja, Letícia. Esse ano teve jovens nossos que começaram no seminário. Tem adolescentes nossos, o Azaf, por exemplo, um menino nosso, e agora ele está liderando uma equipe na banda dos adolescentes. Está quantos anos, Azaf? 18 anos. Essa semana eu conversei com o Leal, falei, Leal, tem que botar a galera nova para liderar as equipes. Precisa de gente nova. Tem outro ali que está liderando a equipe também. 18 anos. Que bênção. Eu quero dizer para você que se você não despertar para o seu chamado, você vai matar uma geração. E nós precisamos entender que antes da gente, uma galera pagou um preço muito alto, sabia? Tem gente que chega agora para o nosso ministério, para a liderança ou para o Inove e não entende. Meu irmão, antigamente aqui na igreja tinha o Jademilton e a tia Kátia. O Jademilton está com o Senhor. A tia Kátia hoje ela tem dificuldades até de andar. Sabe qual era o ministério? Sabe quem eram os líderes? Tio Jademilton e Kátia. Eles cuidavam de todo mundo. Tem um monte de gente que está casado na igreja hoje com um filho, 40 anos, graças a Deus e a influência deles. O tio Jademilton, ele cuidava da ceia, dos pãozinhos da ceia, que agora é no negócio bonitinho, né? Sabe o que ele fazia? Sabe qual era o ministério dele? Uma vez por mês, no dia da ceia, ele chegava aqui 2 horas da tarde e ele cortava os pãezinhos. Cortava 1000 pães, 2000 pães, 3000 pães. E sabe o que ele fazia? Lavava a mão, trazia uma régua e cortava todos os pães na mesma medida. Aí você fala, mas é só cortar pão. Ele não. Aí ele falava assim, eu não posso pegar o dízimo dos irmãos e usar de uma maneira errada, porque se eu corto maior, eu tenho que comprar mais pães, aí eu gasto mais dinheiro da igreja. Olha que pensamento. Meu irmão, quando eu saio de qualquer sala, eu peço para apagar a luz, eu peço para desligar o ar-condicionado, porque eu sei que isso é dízimo e oferta. Eu não deixo meu gabinete ligado, o ar-condicionado ligado, em hipótese nenhuma. E ontem alguém ficou lá no meu gabinete, saiu de lá e deixou o ar-condicionado ligado. Quando eu cheguei hoje de manhã, eu fiquei chateado. Porque passou uma noite inteira com o ar-condicionado ligado para ninguém. Isso é meu dízimo, é o teu dízimo. Eu valorizo o dinheiro dos santos. Porque é um dinheiro santo. Quando a gente vai comprar um uniforme, é um dinheiro santo.
Quando a gente vai comprar um tênis para o ministério, é um dinheiro santo. Quando a gente vai comprar uma bola para o time de Cristo, é um dinheiro santo. Tio Jade e tia Kátia cuidavam de adolescentes lá atrás. 30, 20, 40. Pastor Natan veio, montou um time de líderes. Chegamos a 100 adolescentes, que benção. E agora tem vários líderes aí. Mas sabe o que eu fico pensando? Senhor, como é que vai estar daqui a 20 anos? Talvez é você que vai estar aqui. Talvez ninguém vai lembrar nem de mim, nem do Rodrigo, nem da Paula, nem da Raquel, nem da Amanda, nem de ninguém. Mas Jesus vai continuar o mesmo. O nome de Jesus vai continuar sendo glorificado. Ah, mano. Eu só quero que Deus me dê a graça. Ser um despertador de chamados no nome de Jesus. Seja um despertador de chamado. Eu quero encerrar te contando uma história. Lá em casa, nós fizemos algumas obras para receber o Davi. Vem, Davi, em nome de Jesus. E aí nós mudamos um monte de coisa. Nós colocamos um fogão chique lá. Qual o nome do fogão? Qual o nome? Cookie Top. Beleza. Tomamos um fogãozinho chique lá. A favela venceu e tal. Coisa de Vivian, né? Só que esse fogão chique aí, ele vem com uma válvula que impede ele do fogo ficar no seu potencial máximo. Então a gente já está com esse fogão uns 3 meses. Tem uma tia que ajuda a gente limpando a casa lá uma vez por semana. E a tia Claudete fala assim: William, pelo amor de Deus, é muito ruim fazer comida com esse fogo baixo. Como não sou eu que faço comida, eu nem liguei. Ela reclamava e eu, beleza, mas não fazia nada. Só como o Davi está para chegar, a Vivian falou assim: amor, a gente precisa dar um jeito nesse fogo. Eu liguei para o seu Anselmo. Seu Anselmo, preciso ver um negócio aqui. Aí ele foi lá em casa. Aí ele viu o fogo, ele está bem ruim mesmo, está bem baixinho. Aí ele falou assim: esse fogão novo, ele vem com um problema na válvula, que você precisa mexer lá na válvula para liberar o fogo todo, o gás passar melhor. R$220, filho, que o seu Anselmo ganhou. Em 20 minutos de trabalho. Tomei uma facada. Mas tá certo, é o preço do cara. Eu não estou com problema, ele está com a solução. A vida é assim, não é? Aí fui orar com o seu Anselmo. Seu Anselmo, vamos orar aqui. Ele é da Deus e Amor. Orei com ele. Quando eu orava, ele falava um glória. Eu orava, ele falava um glória. Falei, amém, Deus abençoe seu Anselmo. Pensei até que ele ia orar por mim. Quando eu acabei de orar, eu fiquei até assim, vai que não orou não. Fala para ele, só tinha que orar, hein? Eu tenho um princípio, todo mundo que entra lá em casa para fazer qualquer trabalho, recebe água, pão, bolo, o que tiver para comer e uma oração. E aí, mano, quando o seu Anselmo foi embora, o fogo estava mó fogaréu mesmo. Mandei o vídeo para a tia Claudete. Tia Claudete chegou lá em casa no dia seguinte, nem agradeceu. Reclamou 4 meses, mas na hora de agradecer, nada. Mas o fogo tá bom com a beleza. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não tem como viver chamado com fogo baixo. Esse fogão tem 4 bocas. Uma boca nem ligava, porque não conseguia. Talvez tenha alguma área da sua vida que está desligada, que não está com o fogo do Senhor. Mas sabe qual é o meu sonho? Que Deus nos dê uma geração que está pegando fogo por Jesus. Nessa noite, o Senhor quer mexer na válvula da sua vida, e o que está entupindo o fogo do Senhor na sua vida, vai desentupir, e você vai viver tudo o que Deus tem para você. Mano, a comida lá em casa nunca mais será a mesma, porque vai ser feita com um fogo melhor.
Para fazer comida, tem que ter fogo. O meu desejo é que a sua vida nunca mais seja a mesma. Porque para viver o chamado, tem que ter fogo. O fogo melhorou lá de casa para fazer comida. Feijão, arroz, macarrone, isso tudo. Muito bem. O fogo da sua vida precisa melhorar com o Senhor. Porque você não vai fazer feijão, arroz, macarrão, não. Você vai dar uma comida espiritual. Você vai gerar alimento, alimento que vai gerar cura, alimento que vai gerar conversão, alimento que vai gerar ousadia, alimento que vai cuidar de outras pessoas. Deus vai aumentar o fogo dele na sua vida para você servir melhor as pessoas. Amém ou não amém? Porque quem está pegando fogo, serve.